abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais uma live aqui do podcast do Clube dos Produtores, onde você que entra aqui pode assistir ao vivo os bastidores. A gente vai falar sobre um tema hoje sobre padronização ou despadronização, né? E conversar com os alunos que estejam presentes. Um grande abraço aí para você. Clube dos Produtores, nosso curso mais completo sobre criação de galinha caipira. Além de ter as aulas dele, tem o conjunto de e-books, tem o curso do planejamento, tem a comunidade de criadores online, tem o grupo de alunos e uns bate-papos bem legais. Tem link aí na descrição, você que está aqui ao vivo comigo, você que está aqui na gravação de segurança, você que está no Spotify, Deezer, Anchor. Um grande abraço, tem link aí na descrição. Deixa eu acionar aqui os motores para os alunos entrarem aqui e baterem um papo conosco. Iniciar a gravação. Podcast Clube. Qual é o número mesmo? 155? Caramba! Quem aguenta, rapaz? 155 aulas aqui do Podcast Clube. Compartilhei aqui com a galerinha e vamos começar. Olá, meus amigos, um grande abraço. Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast número 155. Vamos falar aqui sobre padronização, causas que faz com que aconteça a despadronização do plantel. Causas da falta de padronização no plantel. Ficou mais fácil, né? Causas da falta de padronização no plantel. Você que está me vendo aí, ao vivo, na gravação, segue o canal, curte o vídeo, que vai ser muito legal aí para todos nós. Primeiro problema, a gente sempre quando fala de problema, principalmente quando é problema visual, né, problema de desenvolvimento, primeira coisa que a gente tem que falar é de fase inicial. Precisa ter uma fase inicial muito boa para perfeita. Fase inicial, fase mais importante, eu sempre falo isso. O pintinho não vem 100% pronto, apesar dele já vir ativo, ele já come sozinho, mas ele tem muita coisa ainda para se formar. E a nossa ajuda, principalmente com proteção, climatização, uma boa alimentação, é que faz esse animal se desenvolver aí, o que tem que ser terminado, o que tem que ser desenvolvido na fase inicial. Uma fase inicial ruim, às vezes, só tem reflexo lá na frente. Nem sempre uma fase inicial ruim vai fazer com que o pintinho morra. Às vezes acontece de morrer nos primeiros dias ali, normalmente é uma coisa que já veio doente de algum lugar, ou está muito fraco, ou não fez a hidratação correta, deu alimento sólido direto. O animal acabou no meio dos outros ali, não consumindo uma ração, 2, 3 dias, 4, pode vir a morrer. Mas morreu no primeiro dia, segundo dia, ou foi problema na incubação, ou problema no transporte. Dificilmente o animal vai pegar a doença e morrer assim tão rápido. Principalmente fase inicial, se você estava com tudo preparadinho ali, né? Então, é esses dias aí, 15, 20, 30 dias ali primeiros, que principalmente um consumo de uma boa ração vai fazer com que internamente o animal termine a formação dele. Às vezes você passa pela fase inicial, os animais estão vivos, estão até movimentando, mas lá na frente você vai perceber que o animal não vai desenvolver tão bem, porque aqui ele teve uma doença, porque aqui na fase inicial, né? Aqui ele teve uma doença, aqui ele não se alimentou bem,
Aqui ele ficou no meio dos outros, ele não se saiu tão bem, bebeu pouca água. Então, às vezes, o reflexo disso só vem lá na frente. E às vezes você perde a movimentação, é um animal mais lento, é um animal mais vagaroso, é um animal mais triste, às vezes com imunidade mais baixa, porque a fase inicial foi ruim. Outra coisa que as pessoas têm na cabeça, todo mundo que vai criar pintinho sabe, mas não sabe direito, às vezes, que é climatização. Bota uma lâmpada lá e está resolvido. O frio faz com que o animal fique mais reservado, mais pelo canto, tentando só se aquecer. Ele se preocupa em se aquecer, esquece de comer. 2, 3 dias um pintinho desse sem comer, muito provavelmente o futuro dele está comprometido. Poedeira, que é um animal sensível, um animal que come menos. Quando você tem problema na fase inicial, às vezes você só vai perceber quando é o momento de botar ovo. Você já gastou o dinheiro todo que tinha com o animal, ó. Esperava 18, 20 semanas e só veio com 25, com 30, 32. Então aprenda sobre fase inicial e seja o mais perfeito possível. Segunda coisa que determina aí, que causa aí despadronização é doença. Se você tem um lote que metade dele ficou doente, muito provavelmente essa metade não vai desenvolver igual a outra metade. É claro isso, porque doença tem um processo evolutivo que quando o animal não morre, ele vai reduzindo o consumo de água, ele vai reduzindo o consumo de alimentação, vai ficando mais tristinho, parado. Você entra com a medicação, o animal recupera. Só que esses 3, 4, 5 dias, 10 dias que ele passou num consumo menor de ração, já impacta o resultado lá na frente, certo? Então, fase inicial é a fase, uma doença é um causador constante de problema com o desenvolvimento. Principalmente as doenças que não têm algo muito aparente, tipo verme. Verme causa doença que às vezes o animal passa uma semana até você perceber que aconteceu alguma coisa. Mas durante aquela semana ele está consumindo menos ração. Ele está mais triste pelo canto. Ele às vezes está consumindo a ração, mas internamente não consegue absorver os nutrientes. Seja porque teve uma fase inicial defeituosa, seja porque está com um verme que também está sugando aqueles nutrientes da alimentação. Então, ter uma doença, muito provavelmente, quase que batata, de que você vai ter aí 50% do seu plantel aí com 40%, 50% com despadronização. Você vai ter animais maiores e animais menores. Quarto problema, eu vou unir duas questões nesse terceiro item, que é espaço e quantidade de aves. Eu podia falar os dois separados, mas eu vou falar dos dois juntos. O espaço, às vezes, é suficiente, mas a climatização, a configuração que você fez seu galinheiro, ou que você fez seu piquete, atrapalha o desenvolvimento. Eu fiz um galpão que cabe todas as aves que eu tenho. Fiz um galpão grande, cabe todas as aves. Mas eu não tenho uma opção de circulação de ar. Eu não consigo climatizar, é sempre muito quente. Eu fiz um galpão bom, mas eu fiz um telhado muito baixo, esquenta demais. Eu usei um material de telhado que esquenta demais. Eu fiz um galpão grande, mas a posição que eu coloquei ele, sempre o sol está batendo dentro. Então, tudo que pode causar uma instabilidade no seu plantel, deixar seu plantel estressado, e o espaço é um deles,
pode vir a atrapalhar o desenvolvimento também. O animal precisa de espaço para crescer. Planta é uma das únicas coisas que, mesmo quando você amarra a planta, bota dentro de um saco, se ela estiver bem nutrida, ela destrói o saco e vai-se embora. O animal, ele tem uma tendência em locais apertados, ele não desenvolver. Ele evolui de uma forma, evoluir não é aumentar, viu? Evoluir é passar de um estado para outro, que pode ser inferior ou superior. Então, o animal, nós seres humanos, nós seres vivos, nós humanos não, seres vivos, evoluindo de uma forma, principalmente quem está a natureza, aves, peixe, acontece isso muito com peixe. Quando o local é pequeno, ele não cresce para ele mesmo não ficar preso. Quando você cria um peixe no aquário, ele fica do tamanho que ele cabe no aquário. Se você cria ele na natureza, num rio, ele pode ficar bem grandão. Isso é uma seleção natural que o animal faz. A gente com as aves, quanto mais a ave vai crescendo, ela está gerando mais calor, ela está gerando mais necessidade de espaço, ela está gerando mais movimentação. E quando você não dá esse espaço adequado, algumas delas vão sentir, não vão desenvolver, e o ambiente vai ficar extremamente estressado. E aí eu faço aquela linkada com aquele que eu falei, que é a quantidade de aves. Às vezes você compra ave demais. Ah, eu vou comprar 100 pintinhos, eu vou botar aqui por enquanto nesse local que não cabe, mas é porque eu vou fazer outra ali. Aí demora uma semana, 10 dias, 15 dias, acaba não fazendo, acaba as coisas apertando, e aqueles animais ali vão gerar esses problemas. Oh, meu filho! Oh, meu filho, que foi, meu amor? Caiu, foi? Caiu, meu amor. Olha aí o pessoal, tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tem um pessoal aqui, ó, também, ó. Tá bom? Espera aí, o papai vai continuar falando aqui, tá bom? Bateu a cabeça, foi? Então, o espaço e a quantidade de aves. Terceira coisa, alimentação. A alimentação inadequada pronto. Quer brincar? Fugiu da mãe, foi? Tava de super-homem ontem. Deixa eu falar. Uma alimentação inadequada, na quantidade, é comum que um plantel sempre tenha animais mais fortes do que outros. É comum isso. E aquele que está com algum tipo de fraqueza, porque pegou uma doença, porque não se hidratou direito, porque o espaço não favorece a ele, porque a climatização atrapalhou o desenvolvimento dele, entra em conjunto com essa alimentação que não é tão boa, devido à quantidade que é pouca, devido à fórmula que não é bem preparada, faz com que parte do seu plantel também não se desenvolva. Faz com que parte do seu plantel não se dê bem aí com o ambiente, com o local. Então, a alimentação não é só... Pega aqui, ó. A alimentação não é só fórmula, que muita gente se preocupa com isso. A alimentação também é quantidade. Quantidade é importante. O animal precisa consumir aquela quantidade determinada para aquela fase. Cada momento que ele vai comendo menos, vai deixando ele mais fraco. E eu já falei isso algumas vezes. A ração está ligada diretamente a desenvolvimento. A ração está ligada a 3 coisas: imunização, desenvolvimento e produção. Então, qualquer animal que não consome aquela quantidade que deve consumir no dia, é um degrauzinho que ele deixa de subir.
Então tem que ter cuidado, não é só colocar a ração, é colocar a ração e ver se realmente os animais estão consumindo a ração. Se tem animal que está ficando no canto, se tem animal que está deixando de se alimentar. É o Bahia. Certo? Então, item 5, raças diferentes. E aí eu posso incluir nesse processo idades diferentes também. Então você tem animais de raças diferentes que têm desenvolvimento diferente naturalmente. Você tem um pesadão que tem o costume de crescer mais rápido, com uma poedeira que cresce mais lento. Se você bota os dois juntos, o pesadão sempre vai levar vantagem. Ah, mas eu botei a mesma quantidade de ração para todos e eles deveriam comer todos. O mais forte sempre vai comer mais, o mais fraco sempre vai comer menos. E aí a gente volta para aquela questão da alimentação. Quanto menos o animal comer, o desenvolvimento dele será mais lento. Então, até mesmo quando a gente fala de liberdade, quanto mais liberdade você vai dar para o seu animal, ele tem a tendência de consumir outras coisas e não é mais, consome menos ração. Quando você tem linhagens que têm a tendência de crescer mais do que outras, aqui tem a predisposição de crescer mais, sempre vai crescer mais rápido do que deveria, porque você está colocando uma quantidade de ração para os dois, e a outra vai comer menos. O filho acordou zangado hoje. E o filho, e a menor sempre vai comer menos. E isso vai, com o tempo, atrasando o desenvolvimento das raças que têm uma linhagem menor e também dos animais de idade também menor. Você tem animais já adultos, você pega outros que estão saindo da fase inicial para a fase de crescimento. Quando você coloca junto, os adultos sempre mais fortes, sempre vão comer mais. E esses de fase de crescimento vão dar uma travada, uma atrofiada. Certo? Então, na hora de soltar também para a fase inicial, perceba se existe uma padronização. Soltar para a fase de crescimento, perceba se existe uma padronização, porque se já desde a fase inicial tiver essa diferença, na fase de crescimento isso vai piorar muito. Certo? E, por fim, a distribuição de equipamentos, que também entra na questão da alimentação e na questão do espaço. Eu acho que teve até uma foto de algum dos alunos alguma vez que eu falei, não, tira parte desses comedores aí, tira parte desses bebedouros aí. Porque às vezes você tem um espaço bom, mas você bota demais coisas lá dentro. Peraí, João. Bota demais coisas lá dentro. E aí os espaços acabam se diminuindo. E se você, às vezes, coloca pouco, faz com que tenha uma luta para beber água, tenha uma luta para consumir a ração. Então eu já vi muitas vezes a pessoa dizer, não, mas eu encho o coxo, está cheio de ração. Só que tem pouco comedouro. Os animais estão tendo que brigar, disputar, um empurrar o outro para poder comer. E aquele mais forte sempre vai comer mais. Chega um momento que você percebe, que tem uma observação maior no seu galinheiro, que você percebe que alguns desistem até de comer. Sai de dentro do galinheiro e vai para outro canto. Porque aquela disputa ali não é para ele. Ele percebe, pô, aqui, se eu ficar aqui já era. Então você precisa ter uma quantidade boa naquela situação de quantidade de aves que você tem. E isso você só vai entender porque existe o padrão, 80 para um comedor para 80 aves, para 100, para 50, para 60. Mas se você não parar e observar o comportamento dos seus animais,
você não vai conseguir entender se está muito ou se está pouco. Porque no tempo quente vai ter um comportamento, no tempo frio vai ter outro. Se você dá ração pronta é um comportamento, se você dá só milho é outro, se você dá uma ração que você mesmo faz é outro. Então esses padrões são padrões de conceito. Normalmente 80 ali é o indicado, o 100 é indicado pelo fornecedor, 80 pela Embrapa. Eu costumo indicar 50, 60 comedouros, inverso, né? Aves por comedouro. E o tal do banquinho, ficar ali e observar. Porque aí você vai revezando equipamentos, você não corre o risco que falte. Se você perceber que você comprou um ou dois a mais, tira, deixa na reserva. É aquela questão de quando você precisar tirar um para lavar, você já tem um outro, já deixa lá. Não tem aquela pressa de ter que tirar, lavar para botar de volta. Então, antes ter um, dois a mais, do que você ter faltando e depois ter que ir correndo para comprar, às vezes até que pagar mais caro. Então, a quantidade de equipamentos tem que proporcionar que as galinhas tenham acesso à água irrestritamente. Pode até ter disputa por ração, mas disputa por água não pode ter. Bebedouro precisa ter uma quantidade que as aves, quando cheguem, beba e se mande. Aquela briga por água, para ficar se batendo, para derramar água, ou algum até desistir de beber água, está fora. Tem que ajustar de alguma forma. Às vezes essa briga não é nem porque tem pouco bebedouro, às vezes é porque tem o bebedouro, mas ele anda vazio, e aí quando você enche, é aquela confusão. Certo? E a quantidade do comedouro, aí sim um pouco mais grave. Às vezes a pessoa coloca um comedouro ali no meio e os pintinhos que se virem, as galinhas que se virem. Não se compare um equipamento profissional de um equipamento que a gente faz. Um balde com 4 buracos nunca vai ser igual a um comedouro circular. Ok? Então, porque 1 para 50, se for um balde com 4 furos, não é 1 para 50, é 1 para 4. Até que um resolva sair para o outro botar a cabeça ali. E o cano é a mesma coisa. O cano, quando o animal encosta, é fixo, né? O comedouro é circular e tem aquela movimentação exatamente para o animal circular e outro encostar e fazer esse revezamento, entre aspas. O cano é fixo. Se você tem uma linha de cano e os animais encostaram, quem não encostou, ou vai pular por cima, ou já era. Então esse sentido circular e essa até movimentação do comedouro, de chegar um pouquinho para um lado para o outro, é para facilitar, entre aspas, esse revezamento, por assim dizer. É comum você ver galinha sair de um comedouro e ir para outro, e aí a outra encosta. Quando é um cano fixo ali na parede, não tem como, certo? Principalmente se você está trabalhando num galinheiro. Quando você trabalha por baia, você bota ali um cano, como eu coloco, por exemplo, mas você tem um número de galinhas reduzido, qualquer uma que encostar vai comer. Mas dificilmente você vai ter um galinheiro aí com 400, 500 galinhas, só se você circular ele todo de cano. Haja cano, né? Haja cano. Beleza? Então, atraso no desenvolvimento está muito ligado à doença, que atrapalha a alimentação, espaço, que estressa o animal, e alimentação. A alimentação aí, a gente pode falar tanto do equipamento que fornece a alimentação, como a alimentação em si, em relação à fórmula errada para a fase, mas principalmente a quantidade. A quantidade é que está muito ligada ao que o animal desenvolve ou não. Você pode até dar uma ótima fórmula de ração. Se a quantidade que você dá não é suficiente, ele não vai desenvolver. Você pode até ter uma fórmula ruim. Se você dá uma quantidade grande, ele desenvolve. Talvez ele produza mal,
mas desenvolve, ele desenvolve. Beleza? E fase inicial, a gente nunca pode esquecer de fase inicial. Sempre a fase inicial é um novo aprendizado. Nunca uma fase inicial é igual a outra. Às vezes você tem problema que o lote é ruim, às vezes você tem um problema que o clima está ruim, às vezes você não está bem para esse período, certo? Então tem muita coisa envolvida em fase inicial. Não existe fase inicial igual, todas são diferentes. Beleza?